Caros amigos, não postei imagens por motivo de direitos autorais, mas as informações contidas são verídicas. Já estamos de volta para você saber que esta semana o projeto de lei para atualizar o Estatuto das Famílias provocou muita discussão em Brasília. A repercussão negativa obrigou o relator a retirar o texto da pauta da Comissão de Direitos Humanos para uma revisão. Discursos inflamados. Se isso não for relações sexuais... E protestos marcaram a semana na Câmara dos Deputados em Brasília. Na quarta-feira, o projeto de lei conhecido como Estatuto das Famílias do século XXI deveria ter sido encaminhado para discussão na Comissão de Direitos Humanos. O objetivo é ampliar o reconhecimento do termo família, que hoje, pela Constituição, é a união estável entre um homem e uma mulher. Pelo projeto de lei, passariam a ser reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para esse fim se constituam e que se baseiem no amor e na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. O texto recebeu críticas de deputados que acreditam que o projeto poderia normalizar o incesto, a poligamia e até a pedofilia. O ponto mais crítico é o termo independentemente de consanguinidade. Quando você coloca um termo desse, você abre margem para diversas interpretações. E aí está o problema. Quando a gente fala em lei, a gente tem que ser cirúrgico em relação aos termos. Consanguinidade se refere a laços de sangue, ao grau de parentesco entre indivíduos. Por isso, especialistas acreditam que o termo, juridicamente, poderia legitimar o casamento entre pais e filhos. Mas outro trecho do projeto de lei também causou desconforto. O texto fala que vai se caracterizar a família a união entre duas ou mais pessoas. O que é esse duas ou mais pessoas? Então pode, por exemplo, 2 mulheres e 3 homens, ou 2 homens e 5 mulheres. Como que vai se dar depois a divisão dos direitos, caso alguém queira se separar dentro dessa relação? O deputado Orlando Silva, autor do projeto, rebateu as críticas e se diz vítima de boatos. Nós reconhecemos que há famílias que é composta pela avó e pelos netos, pelo tio, pela tia e pelos sobrinhos, não necessariamente apenas pai e mãe e os filhos de sangue. O Domingo Espetacular ouviu especialistas em direito da família. Os advogados acreditam que o projeto de lei realmente precisa ser revisto. Acredito até que não seja a intenção da lei, mas justamente por ela ter sido mal redigida, mal formulada, permitir esse tipo de interpretação mostra que ela está totalmente equivocada. Eles estão querendo enfrentar legislação já existente. Não imaginar, o pai ficou viúvo por causa da filha, dá para solucionar em cima de uma situação dessa daqui. Situações bizarras vão ser solucionadas sim. Diante de tantas dúvidas, o relator do projeto, deputado Túlio Gadelha, decidiu apresentar um novo texto para evitar interpretações distorcidas. Mas não há prazo para que isso aconteça. Algumas críticas realmente faziam sentido ali, porque a intenção muitas vezes era tentar aperfeiçoar e tornar o texto menos abrangente, no sentido de evitar a poligamia, que isso já é evitado por lei, né, pelo Código Civil. Mas alguns parlamentares tiveram essa interpretação. As leis devem ser feitas de forma objetiva, visando atender da melhor forma possível a população e sem margens a interpretações.